Quem é o Guilherme quando tudo deu errado? O prefeito Sérgio Azevedo anunciou que a administração municipal desenvolveu um projeto para substituir os famosos trailers de lanches instalados no centro da cidade. É que, segundo eles, todos terão que deixar os comércios e participar de um processo público para a concessão do local. A gente tem que se preparar, a gente tem funcionários, temos contas pessoais e temos uma carreira inteira aqui. Aquele lugar foi uma escola que eu agradeço todos os dias. Imagina você passar noites em claro, orando a Deus, falando: Deus, será que eu mereço isso que eu tô passando? Aí foi na hora que falou: ó, vocês têm X dias pra poder tirar os trailers. E aí eu fui desmontar, cara. Nossa, aquilo lá acabou comigo. Falei, tudo que eu demorei tanto pra construir, em segundos, destrói. Então eu creio que hoje, cara, esse lugar que você tá, Sim. A glória da segunda casa tá sendo maior que da primeira. Pato Venéreo, alô, meu fichamento Guilherme, da Califórnia Lanche. Opa, nós vamos de lanche, né? Galera, olha isso aqui, lançamento aqui no Lanches Califórnia Poços de Caldas. É preciso humildade para aprender e caridade para ensinar. E a vida da gente é assim, gente. E corre atrás, vai atrás que dá tudo certo. Fala, meus irmãos, esse é o podcast 1 Milhão de Glória. Hoje estamos aqui com Guilherme Castro, o CEO, empresário do California Lanche, grande amigo. Tamo junto, Jarinho. Obrigadão aí por aceitar o convite, nós bater esse bate-papo aí. Tio Gui, e aí, vamos falar um pouquinho de fé, um pouquinho dessa caminhada tua aí. Sim. Essa reviravolta, virou pai agora, galera, novamente. Papai fresquinho. Papai fresquinho agora aí. E é isso, se apresenta a turma aí, todo seu. Pessoal, boa tarde. Primeiro agradecer o Jarinho pelo convite, que pra gente contar um pouco da nossa história, da nossa realidade, que as pessoas costumam ver a gente atrás de um balcão e não vê como é que é a nossa vida, não sabe como que é a frente de tudo pra gente estar ali, estar presente, estar com bom humor pra atender a clientela que a gente faz. Tio Gui, você que... Como é que é? Você é filho único? Você tem irmão? Como é que é? Fala um pouquinho de como começou, né, na sua infância, seu pai, sua mãe. Eu e mais 3 irmãos, sendo 3 homens e uma mulher. A gente vem de uma família que foi bem humilde, ainda é, né, na verdade, que nós temos tudo que é a saúde, né, e saúde e disposição para correr atrás. E a gente foi nascido e criado no bairro São José. Falo com muito orgulho que eu nasci lá e tornei uma pessoa muito boa, graças a Deus. Aprendi muita coisa naquele lugar. Eu falo que o meu coração tá lá. É tudo que eu sou, que eu vivi, eu devo àquele lugar. Cara, como é que começou essa fase de empreendedorismo sua, né? Como é que você
começou? Você estava casado antes? Como você conheceu sua esposa? Como é que foi esse rolê na fase da adolescência sua, até chegar nessa parte de empresário? Na verdade, eu não tinha muitas condições. Ou eu trabalhava, porque assim, minha mãe nunca me obrigou. Só que a nossa vida era tudo muito limitado. O que a gente tinha, até eu e meus irmãos brincam, né? Que a minha mãe falava, na volta a gente compra. A gente passou a falar na volta de Jesus, porque até hoje nunca deu certo. E assim, por conta por nós ser muito humilde, eu sempre fui atrás dos meus objetivos. Já fui jardineiro, já trabalhei como garçom, já trabalhei de servente pedreiro. Então eu falo que nessa vida eu já fiz de tudo. Só graças a Deus nunca trafiquei e não fui pro lado errado. Então assim, para eu poder ter as minhas coisas, eu tinha que ir atrás. Que se fosse de jardinagem, que fosse trabalhando de entregar panfleto igual eu fiz muitas vezes, embaixo de chuva, entregando panfleto. Aí um dia eu tive a oportunidade de ter o Califórnia, que eu tenho um tio que ele mora no Canadá, até deixar um abraço para ele, pro Roberto Bonifácio. Aí, Robertão, um abração pra você aí, ó, do nosso beijo, nosso abraço, podcast aí. Que ele foi o primeiro, agradeço a Deus, e segundo a ele, que ele foi o causador de tudo que eu consegui desenvolver hoje. Isso foi que época, Guilherme? Isso aí foi em 2013, que em 2010 para 2011 fui morar com a minha avó, ela estava doente, e aí eu comecei a dar um apoio para ela. E aí meu tio veio, falou assim, ó, você precisa ter um negócio desse. A gente foi comer um lanche. Eu falei pra ele, tio, como é que eu vou ter um negócio desse, sendo que eu tenho uma bicicleta que o senhor me deu pra eu poder ir pro Senai? E se eu ganho R$980 na época, eu trabalhava 2 horários. Trabalhava de manhã, saía, trabalhava isso, ia para um açougue, trabalhava no mercadinho, à noite eu ia pra escola. Depois eu passei a ir pro Senai e ir pro Pampa. Trabalhei lá durante 3 anos. Uma jornada grande. Nossa, era tipo assim, eu saía de casa aí para ir para a escola às 7 horas da manhã, pro curso também. Chegava em casa, era 1 hora da manhã. Tinha dias que eu nem comia, porque de tão cansado que eu tava. Então, assim, era bem puxado. E nessa época aí desse vai e volta, ele levou você lá. Não tinha dinheiro do lanche no dia ou não? Capaz, eu era mais quebrado que arroz de terceira. Ele falou, vamos comer um lanche. Eu falei, nossa, olha que delícia. E eu sempre amei lanche. Sempre gostei. Tanto que eu tinha um amigo, mandar um abraço pro Lineker, ele tinha um lanche ali em frente à Drogazil. Eu descia, eu falo pra turma, o povo acha que é papo, mas eu descia às vezes 7 dias seguido a pé do São José no centro pra pegar o ônibus pra ir pro Pampa, que eu trabalhava no shopping, pra me juntar esse dinheiro para eu poder passar lá e comprar um lanche. Ele marcava lanche para mim. Então eu falo que a vida da gente, tudo que a gente almeja, que a gente quer, a gente conquista. Basta ter fé e coragem. A gente tem que abdicar de várias coisas assim para poder ter, né? Para poder ter aquilo que você quer. Eu lembro na época que eu engraxava sapato, aí tinha o Hotel Joia, tinha um Apollo, que era o Lava Jato ali, e o Sebastião Abrantes, que era o dono na época do Hotel Joia, pedia pra gente ir lá atrás do hotel, né? A gente levava umas latas de elefante assim, colocava comida ali, as cozinheiras colocavam um rango pra nós bater um rango ali. Mano, eu sofri horrores, mas assim, uma época que eu amei, entendeu? Conheci muita gente e foi bem legal. E nessa ida lá para comer o lanche, ele começou a mostrar para você a oportunidade, como que é. Então, aí nesse belo dia, ele veio que a irmã da minha avó estava muito ruim, que ela era praticamente a mãe de criação dele. E eu ajudei também nesse meio tempo. Aí ele falou assim, por que você saiu do Pampa? Que na época eu tinha 2 gerentes. Falei, tio, porque eu falei para um deles que eu precisava trabalhar só na parte da manhã ou da noite para mim poder ajudar minha avó. Falei, tá, aí você foi mandado embora por isso. Falei, sim. Só que um dos gerentes falou, não sai não, fica aí, eu gosto muito do teu trabalho, gosto de você principalmente. E o outro que mandou embora, voltou atrás. Falou, não, eu tava nervoso. Falei, não, agora depois de uma palavra dita, a gente não tem como voltar atrás. E eu vou sair sim. E aí meu tio falou, vamos comer o lanche. Fui comer o lanche. Sentamos no Califórnia, descobrimos que o dono lá era parente nosso. E aí ele tava falando que a esposa dele tava doente. Aí conversa vai, conversa vem, e meu tio falou assim, mas você não sabe um desse aí pra vender? Não, ele falou, não, eu tô querendo passar. E a gente sendo família é mais fácil, porque a minha esposa tá com câncer, eu vou levar ela pra Suíça, que a família dela é de lá, e a gente vai dar continuidade no tratamento dela lá. Eu queria alguém pra tomar conta aqui. Aí meu tio falou, aí ele aqui. E aí eu peguei,
com ele, falou, então resolvemos, acertamos as coisas lá. Tive 3 meses para aprender a fazer as coisas. 3 meses. Primeiro mês, a galera, que eu peguei lá, a galera, se você não aumentar meu salário, eu vou sair. Eu não sabia fazer nada. Começou a pesar Começou a pesar. Aí eu levei meu irmão, levei minha mãe, ensinei todo mundo e aprendi. Chegou um belo dia e falei, gente, muito obrigado até aqui. Obrigado a quem me ensinou a trabalhar, a fazer as coisas. Hoje, as nossas condições é essa. Quem quer ficar? Eu vou ficar, eu não vou ficar. Teve gente que trabalhou comigo até pouco tempo. Então, assim, a gente sempre teve uma boa convivência com todos. E eu não é porque me pisaram que eu falei, eu vou desfazer, não. Sim. Mantive as pessoas lá e mostrei para eles como é que funcionam as coisas, que a gente tem que ser humilde. É igual o Neemias, ele me ensinou uma palavra, é preciso humildade para aprender e caridade para ensinar. Eu carrego isso comigo desde então. Porque a vida nossa é igual uma roda gigante, você não sabe o dia de amanhã, não sabe uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E nessa época aí você está com qual idade, Guilherme? Nessa época eu estava com 19 para 20. Certo. 19 para 20 você tá com anos. Quantos anos hoje? Hoje eu tenho 32. Pô, então foi uma longa jornada também. Esse ano vai fazer 12 anos que eu tô na frente do Califórnia. E nesse período do Califórnia aí, como você conheceu sua esposa? Na verdade, eu conheci ela no shopping, quando eu trabalhava no Pampa. E aí nessas e eu trabalhava lá, tem um amigo meu que falou assim, em vez de você ficar namorando essas meninas feias aí, namora aquela menina ali. Aí eu falei assim, você duvida? Ele falou assim, eu duvido. Eu falei, tá bom. E aí ela tinha acabado de sair de um relacionamento também. Aí a gente começou a ficar, passou um belo dia, ela voltou e eu também fui para outros lados, saí do Pampa. Aí um belo dia, tô lá na Marechal, eu vejo ela. Falei, você tá trabalhando aqui? Tô. Aí ela falou assim, vamos dar uma volta? Eu falei, você tá solteira? Ela falou, tô. E aí daí a gente nunca mais separou. E eu falei, sim, eu vou... E ela é o oposto, né? Porque você é mais tranquila, ela é mais brabona, né? Não, ela é brava, ela é muito sistemática, muito reservada. Tanto que ela nem aparece. E aí a gente casou em um ano. Um ano a gente noivou. Dali um ano a gente casou. E já estamos juntos esse ano faz 12 anos. Aí que benção. Dia 7 de fevereiro. Completou. Vai dar 2 anos. Nesse período aí, Guilherme, né? Você como empresário, você foi aprender também a mexer, né? Você tem muito um lado social, né, cara? Você criou até um leão, né, pro logotipo lá, um mascote, né? Sim, sim. E como é que foi essa ideia de criar um mascote, cara? De você entrar nesse lado social? O que te tocou, né? Eu falo assim, eu sempre tive vontade de ir além. Sempre tive vontade de ter meu comércio, tanto que eu aproveitei a oportunidade. E a questão, eu vejo propagandas e marcas grandes fazendo o seu mascote, fazendo o seu jingle, que eu até criei eu tenho um jingle também. E eu falei, eu vou ter. E eu acredito, né, que tudo na vida da gente é questão de você querer e ter uma palavra coerente com Deus, falar, Pai, me dá aquilo que eu quero. As coisas boas e Deus dá, basta a gente ir atrás. E aí eu tive a ideia do leão, porque o leão, eu falo que é o rei da selva, e por que não ser o rei do lanche? É por isso que eu tenho o leão. E aí a gente também usa o termo, né, uma fome de leão. Se tiver com uma fome de leão, vai no Califórnia. E aí eu criei o jingle também. E o lado social também, porque quando eu era mais novo, passava alguém dando uma bala na rua, eu ia correr para ganhar. Até em centro espírita eu ia pegar doce. Eu pegava doce e ia nesses lugares, passava gente no Natal distribuindo bala, distribuindo presente, eu ia atrás. Então, para mim, isso aí foi muito gratificante. E eu penso hoje, por que eu não fazer aquilo que eu ganhei? Por mais que seja pouco, mas eu já ajudo de alguma forma. Então, menos é mais. E assim eu vou fazendo. Sempre que eu tenho uma oportunidade, Dia das Crianças, Natal, às vezes, por exemplo, eu não costumo divulgar muito essas coisas que eu faço, tanto que nas minhas redes sociais não tem nada. Porque eu faço do coração, eu faço porque eu gosto. E eu me sinto bem fazendo isso. Eu ajudo muitas entidades aqui na cidade, que eu nem cito nomes, mas eu me sinto bem, eu acho que eu tenho que fazer meu pedacinho lá nisso. Certo. Você que foi um participante do Seven Eagles, até a gente fez na época lá no Manhattan, né? Que a gente selecionou, chamado 7 Águias, né? E você contou um pouquinho da tua história ali, conviveu com os outros empresários.
O que você aprendeu nesse ramo teu? Porque assim, cara, a gente sabe que tem altos e baixos. Tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom, tem uma hora que melhora, né? E você vê que na época, quando você trabalhava com os trailers ali, tinha uma sequência de trailer e tinha várias histórias ali, né? O que você aprendeu com cada um deles ali, vendo Pupila, vendo os outros lanches ali, que cada um ali que parte assim você se espelhou, tem algum amigo ali que você sente falta, saudade? A gente era em 17 trailer, eu cheguei lá sem saber de nada, até coincidiu quando eu cheguei, o Pupila chegou junto. Já teve vezes de eu emprestar refrigerante para ele porque ele não tinha, e às vezes vice-versa, porque eu não tinha noção da situação. Porque o comércio ele é uma caixinha de surpresa que você está esperando o movimento, mas você nunca sabe quando vai dar o movimento. Então você se prepara com uma quantidade de mercadoria, ainda mais a gente que é um empresário pequeno, e aí de repente dá um movimento grande, você vende o dobro daquilo. Que eu agradeço a Deus também, porque todas as vendas são bem-vindas, né? E naquele pedacinho que a gente viveu, eu falava que era uma vila aquilo ali. Porque tinha desde da pessoa que desejava o mal de todo mundo, até o que queria ajudar e o que era neutro. E eu era uma pessoa intermediadora, porque eu sempre fui bem assim, de bom humor, sempre fui amigo de todos, que seja colega, e eu me dava bem com todos ali dentro. Tanto que quando teve a saída dos trailers, né, eu não tinha problema com absolutamente ninguém. Porque naquilo ali eu aprendi, eu falava pra turma, gente, o rio corre atrás de todos os trailers. E o sol nasceu para todos, basta cada um ir lá, fazer seu trabalho direito, que você vai ter cliente. Não precisa você ficar olhando o cliente do outro, não precisa você ficar desejando mal, fazendo promoção, querendo afetar o teu cliente, entendeu? Porque eu sempre fui desse jeito, chegava lá, trabalhava, ia embora, bom dia, boa tarde, boa noite. E assim a gente sempre foi. Então daquele pedaço ali eu aprendi muita coisa. A gente mal tem tempo para cuidar da nossa vida. Imagina e ali tinha muito, cada dia parecia um episódio ali, né? Não. Porque além do lanche, tinha o tráfico do outro lado lá, tinha um correndo que roubava. Isso. O que você lembra assim, de um caso assim que você acabou, falou, nossa, tá bem na minha cara aqui, Uma vez, eu sempre fui muito bom de coração. Eu sempre selecionava, hoje eu dou 5 lanches para pessoas, ou sobrava, guardava. Tinha um lá, que eu não vou citar o nome, dava lanche para ele, esse aqui é o Califórnia, o lanche do Gui é bom. Um belo dia, eu acho que estava na fissura da pedra, ele entrou lá, tentou entrar no lanche. Ele foi lá, virou a porta com o pé de cabra. Ele chegou, não entrou porque o alarme tinha tocado. Ele sumiu. Aí quando veio, eu olhei nas câmeras e falei, é você. Eu falei, eu vou lá trocar uma ideia com ele. Aí quando veio, ele mandou um bilhete pra mim, vê quanto você gastou aí, porque eu vou pagar, eu tava meio na fissura, você me perdoa. Eu falei assim na época, eu falei, vou falar um valor aqui, porque eu tenho certeza que não vai pagar, acho que era R$450. Falei, fala pra ele que eu gastei R$450 pra arrumar essa porta aqui, só que é mentira. Eu falei, ele não vai pagar, então é só pra ele não vir aqui nunca mais. Fui lá, eu mesmo arrumei, pus uns rebites, uns brocantes, que até minha esposa fala que eu sou o rei do brocante. Parafusinho que é só colocar lá e já era. Já era. E aí eu fui lá e arrumei. Passou uns 2, 3 dias, um envelope com R$450. Aí eu falei, o que eu faço, hein? Será que eu pego esse dinheiro? Será que eu não pego? Sabe o que eu fiz? Fui lá e peguei esse dinheiro e dei tudo pros lugares que eu faço doação. Distribuí. Peguei um pouquinho para um pouquinho para outro e dei. Falei, bom, eu não tô roubando de ninguém. Ele pagou por um erro que, querendo ou não, ia ter um prejuízo muito maior. E aí eu falei assim, para mim ficar bem, eu fui lá e doei o dinheiro. E aí depois disso, um pouco tempo, ele passou lá, o Califórnia é bom, hein? Falei, só que você não esqueceu não, né? É uns episódios assim que você dá risada, você olha para trás, só que pra mim, naquele lugar foi uma escola que eu agradeço todos os dias. Foi uma faculdade que você via os moleques correndo da polícia, e a polícia correndo atrás dos moleques, e aí passava um lá, pedia um lanche, você dava. E aquilo lá era muito divertido. Cara, olha só que interessante, né? Eu sempre fui um cara muito sem filtro, cara. Nunca escondi nada. E na época eu vendi lanche também. E na época foi em 2000... tinha mudado, 2008, 2009, eu vendia lanche lá no bairro São João. Eu tinha casado recentemente, né, cara, ali morando, né, e a rua Blur ali era a rua do tráfico ali, passava tudo que você imaginava ali de nego fera ali.
Aí, cara, quando eu mudei pra lá, né, que era na casa do vô da Gleice, no primeiro dia pularam o quintal lá e tentaram roubar. E assim, a minha casa era no alto, assim, né, cara, eu olhei lá embaixo, assim, o cara pulando no portão, cara, eu peguei um bloco, assim, de tijolo, soltei, cara, comer na orelha do cara, que achou a tetinha. Aí chegou no outro dia, fui lá no bar comprar pão e tava lá com fachada na cabeça, o irmão, caiu, machucou. Pô, machuquei, bati a cabeça ali, bateu, né? Tá bom então. Depois eu peguei uma amizade com a galera, né? E nisso, cara, nesses altos e baixos, eu vendia DVD na época. Foi aí que eu comecei a me envolver com o mundo da luta e tal. Fui organizar o Postos Fight, né? Eu vendia muito DVD na rua com mochila e vendia os Pride, UFC. E chegava à noite, eu vendia DVD e à noite eu vendia lanche. Fazia um lanche lá, mandei fazer uma estrutura de barraca lá, fazia meu lanche lá. Um dia chegou o Júnior policial, ele era investigador, sempre passava ali de carro, investigando a turma. Falei, irmão, você é trabalhador, né, mas se os caras jogar alguma coisa no teu pão aí, você sabe como é que é, né? Tenta parar, não sei o que tem. O cara acabou, né? E nesse período aí que eu vendi lanche, cara, eu conheci muita gente legal, muita gente bacana. E a galera às vezes subia lá, comprava pão francês, eu fazia uma salsicha, um molho, alguma coisa lá e dava pros caras, porque os caras ficavam com fome, né? Aí, cara, olha que engraçado. Eu tinha separado da minha esposa na época, e em 2017 eu fui preso. Cara, eu fui preso que foi assim, ó, quando a gente separa, o juiz estipula um salário mínimo. Uhum. Se você não deposita o salário mínimo naquele dia, vai acumulando. Eu não sabia disso. Falei, passou um ano e um mês, 13 mil reais. Tava chegando em Santa Bárbara do Tuguro, tinha recebido o prêmio Oswaldo Paquetá, aquele Oscar do MMA Nacional ali. A mulher falou assim, você é o Fé? Eu falei, sou. Falei, você está preso, mas preso por quê? Ah, porque você não compareceu à audiência, tal. Eu falei, mas eu pago a pensão. Ela falou, não é pensão, é que você não compareceu, o valor acumulou. Cheguei lá dentro, cara, na cela lá, tinha uma galera na rua que eu conhecia. Ô, irmão, o que você tá fazendo aí? Não é possível, logo você. Aí um cumprimentou, outro cumprimentou. Pô, cara, eu lembro quando você me dava lanche lá no bairro São João, todo mundo veio me abraçando. Aí os caras, eu lembrei do plantio que eu fiz lá atrás, né? Então, cara, tem coisa na vida da gente, a diversidade que passa na vida da gente, que tem muita gente que tem vergonha de falar. Sim. E às vezes as pessoas não sabem que aquilo ali pode ser seu crescimento. Nessa ida que aconteceu ali, veio o período da pandemia, cara. E como é que você lidou com isso, cara? A pandemia foi para uns foi muito ruim, para outros foi bom, no meu caso. Que tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis estar no marketing. E aí eu tinha um fusquinha que eu fazia propaganda com o Dingo, falava. Aí minha mulher, você faz propaganda aí, eu não tô vendo retorno. E aí veio a pandemia. Aí eu peguei, meu telefone começou a tocar. Primeiro dia eu falei assim, será que eu vou trabalhar? Tô com medo. Aí podia só delivery, né? Comecei a trabalhar. Eu não dava conta de tanta entrega. Pra você ter ideia, eu tava com 3 motos na pandemia. De tanta entrega. Direto, né? Eu contava com a Carolzinha, né? Sim, sim. E aí a gente pegava, tinha gente que não podia pegar no balcão, eu mandava a moto entregar lá perto do banheiro da praça, porque não podia. Eu falei, eu não vou perder venda, ó, você vem aqui esperar lá no banheiro que a moto vai te entregar. E assim a gente fazia. E assim, pra mim, foi uma fase assim que eu falo desse meu tio, né, que ele ligou pra mim do Canadá e falou, Guilherme, como é que tá aí? Nossa, que tá, vamos ver como é que vai ser. E na época que aconteceu a pandemia, que estourou a pandemia, eu tava no Nordeste, que a família da minha esposa é de lá. Eu falei, meu Deus do céu, vai fechar os aeroportos? Se não fechar, como é que vai ser? Eu fui no aeroporto, falei assim, eu queria adiantar minha passagem. Tipo assim, meu voo era amanhã, fui no aeroporto hoje, à tarde, consegui adiantar a passagem pra noite, amanhã fechou tudo. E eu consegui voltar embora. Parecia uma coisa de Deus mesmo, assim, tocando. É coisa de Deus, porque eu falo, eu arrepio, eu sou muito comotivo. E aí, eu sinto sempre a presença de Deus. Eu falo que independente da religião, Deus é um só. Você tendo fé e acreditando nele, ele vai te tocar. E aí, eu falei assim, Deus falou comigo, vai. E faz assim, porque eu já tava pensando, eu vou ter que alugar um carro, vou ter que ir, será que eu vou conseguir alugar um carro? E dá 3 dias, 2 noites de viagem. Falei, Deus me livre, guarde, dirige tudo isso. Entrei no avião,
No outro dia cedo, parou tudo. E aí eu cheguei aqui, meu tio falou assim, deixa eu te perguntar, como é que tá as coisas aí? Depois de uns 3 dias, você tem dinheiro para comprar as coisas? Eu falei, não tio, graças a Deus tá tudo certo. Ainda brinquei com ele, falei, meu freezer tá cheio de hambúrguer. Porque eu tinha acabado de fazer compra pra lanchonete para mim viajar. Eu ia ficar 15 dias, eu fiquei só uma semana. Mas nesse tempo eu falo que eu sempre sou muito grato a ele, porque todas as coisas que acontecem na minha vida, ele é uma das pessoas que sempre preocupa. Sempre pergunta, o meu sobrinho vai ter alguma coisa para comer? Meu sobrinho vai conseguir fazer isso? Porque hoje eu não falo que ele é só meu tio, ele é meu pai que a vida me deu. Então, nesse tempo de pandemia, começou sofrido, só que com a pandemia eu consegui reformar na época o trailer, deixei ele top, deixei ele tudo cheio de pedra de mármore, fechei embaixo, que lá tinha um problema com rato nos trailers. Enquanto uns choram, outros riem. né, cara? E pra mim foi muito abençoado. Fiz coisa lá que, foi cara, muito... logo ver assim, sua filha também, né? Isso. Começou a ajudar você ali, tua esposa ajudando você ali. Guilherme, cara, quem que é o Guilherme, cara, quando tudo deu errado? Porque assim, vocês passaram um período ali também que começou a receber notificação da prefeitura que tudo ali ia fechar, muita gente entrou nesse desespero, outros foi para rede social, porque vocês tinham acabado de sair de uma pandemia gravíssima no mundo inteiro, perdas, né? Quem é o Guilherme quando tudo deu errado? Quem que foi você? Eu fui um cara que eu me senti de mãos atadas, mas ao mesmo tempo eu sempre tive as minhas origens, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca tive vergonha de correr atrás de nada. Falei, se não der certo aqui, eu não vou passar fome, minha família não vai passar fome. Se for preciso eu voltar a ser garçom, eu vou voltar, porque eu não nasci aqui. Então assim, eu cheguei até aqui porque Deus permitiu, eu tenho certeza que Deus não vai me desamparar. E assim eu fiz. Eu vesti a camisa, pedi para Deus me dar um melhor caminho e acreditei. Só que eu tinha a consciência que se nada desse certo, eu ia continuar com o lanche, fazendo em casa, do jeito que fosse. E também ia arrumar um serviço secundário para mim poder dar continuidade, porque a gente quando tem família, quando você tem contas e tem responsabilidade, você só pensa naquilo. Você tinha um plano A, um plano B, ou você ia tentar continuar no plano A? Não, eu tinha um A e o B. E eu ia juntar os dois e ia dar continuidade, porque eu não pode parar, a gente não pode parar. Você imagina você passar noites em claro, orando a Deus, falando, Deus, será que eu mereço isso que eu tô passando? E tudo fechando, né? Tudo fechando, e a gente lá na prefeitura lutando por conta de tempo, porque foi uma carteirada, foi um despejo, eu falo para todo mundo, foi um despejo do dia para noite. Não teve um tempo pra gente se preparar e falar, não, vai chegar daqui 1 ano, a gente realmente vai ter que sair. Não, foi assim, vocês vão ter que sair e não tem o que falar, vocês vão sair. Você acha que é uma luta contra o sistema ou você acha que isso foi uma virada de chave? Pra mim foi uma virada de chave, eu posso dizer por mim, porque a gente era em 17, mais 5 da Praça dos Macacos, que dava 22. Hoje são 6 só que estão abertos, que conseguiu dar continuidade. Então assim, Deus fez as coisas muito certas pra mim. Eu falo que o que eu chorava antes, eu não tinha noção do que Deus estava me preparando. E estava preparando melhor, porque você tinha que soltar, né? Sim, e eu falo que a gente estava preso, a gente estava muito acomodado naquele lugar. Porque no final das contas, lá já estava muito mal visto. Porque tinha gente que tinha receio de ir lá por conta dos ratos. Tinha gente que tinha receio por conta da galera... também porque assim sempre teve, né, cara? Mas fizeram um filme, né, pra galera. Lá pra ver a gente como pessoas má, né? E aí nisso daí também, tanto que uns debates meu com um ex-prefeito foi, vocês não pagam nada pra estar lá. Eu falei, paga sim. E foi no que a gente bateu de frente, que eu era uma das pessoas que estava na frente daquela briga, mas uma briga organizada, que a gente falava, não, a gente não vai sair daqui queimado, porque nós somos pessoas que só quer ganhar o nosso pão, só quer ser reconhecido, não quer ser tratado aqui como um lixo, como uma pessoa, um ocupante aqui que não paga nada, que está aqui só fazendo bagunça. E de certa forma a gente conseguiu mostrar para as pessoas. E como é que foi ali, tipo, você sabendo que tinha isso, começou a vir as máquinas tirar, foi tirando, foi destruindo, até o vagão mesmo foi vendido. E nesse período ali, o que te tocou?
achar o ponto que você tá hoje, que parecia que caiu como uma luva, né, ali você, né? Foi. E assim, você tava ali, o que eu vou fazer? Como que surgiu a saída para ali? Você falou aqui, eu arrepiei, cara, porque toca demais, porque eu tinha ido na igreja, tinha ido na missa, aí eu tava lá debatendo com Deus. E aí a missa da sexta-feira da cura da libertação. Falei assim, pai, eu vejo o senhor falando com todo mundo aí. Às vezes até com quem não merece. Mas eu não tô ouvindo um sinal teu. Aí, antes disso, eu tinha ido em vários lugares. Sabe quando você entra num lugar e você não sente aquela energia, aquela presença? Aí a mulher, aqui não é bom não gostei. Aqui não. Ela, mas então onde você quer? Falei, eu não senti lugar bom ainda. Eu sei que não é aqui ainda. Aí eu tinha passado na rua Junqueiras, onde que é o atual ponto. Tinha trabalhado numa segunda-feira até tarde, que deu um movimento surreal. Que eu falo que Deus faz as coisas certinho. A gente que não consegue interpretar os passos que Deus cria pra gente. Fechamos lá, porque a gente tem a mania de fechar, na época, o trailer, tanto a lanchonete, limpar tudo. Lava a chapa, limpa o chão. Lá no trailer, como era menor, a gente lavava o chão todo dia. Aí lá na lanchonete, hoje em dia, a gente lava umas 3 vezes só por semana, porque é muito grande, mas a área de produção ali é lavada. A gente lavava tudo antes. E aí, até que fecha, até que lava, já eram as 12h30. Passei ali pela praça, virei contramão. Falei, vou dar o gato aqui e entrei. Cheguei lá, olhei, aluga-se. Porque uns dias antes eu tinha passado naquele ponto, tinha uma moça lá, ela falou assim, minha esposa falou, moça, aqui tá pra alugar, você vai alugar? Ah, não, até tava, só que eu vou indicar para um conhecido meu. Aí, passei ali, eu vi, falei assim, nossa, esse ponto vai ser meu. Falei pro menino que tava comigo. Ele falou assim, se Deus quiser, e ele é da quadrangular. Aí ele falou assim, se Deus quiser. Fui na igreja na sexta-feira. Quando veio uma voz, falou assim pra mim assim, filho, o que é seu já está guardado. Fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. E não corre atrás. E aquilo lá eu comecei a chorar. Aí minha mulher, o que você está chorando? Eu falei assim, eu tive uma resposta de Deus. Glória a Deus. Aí ela falou pra mim assim, mas e aí, como é que a gente vai? Você não tá procurando ponto mais? Eu falei, eu não vou procurar. Porque Deus falou pra mim que o que é meu tá reservado. E Ele vai me mostrar. E nisso eu tinha ido na imobiliária, tentado um outro ponto. Mais pra trás, falei, lá não dá, porque você não pode pôr exaustor. Falei, mas não tem o que fazer, eu tenho um exaustor lá que eu uso assim, tirei foto da coifa, mostrei pra eles. Falei, não pode, o dono lá não quer. Aí isso foi na sexta-feira, na terça-feira, meu telefone tocando de manhã. Luiz Guilherme, tudo bem? Eu, tudo bem, quem fala? É a Júlia aqui da Bento Gonçalves. Falei assim, pois não? Ela falou assim, se você tiver interesse naquele ponto da rua Junqueiras, ele é seu, você tem preferência. Falei sim, sério? Ela, sério? Não, eu vou querer. Detalhe, não perguntei valor, não perguntei o que eu precisava fazer. Falei, eu vou passar aí pra pegar a chave pra me olhar, posso? Peguei a chave, fui lá, nem almocei nesse dia. Fui lá, peguei a chave, era 2h30, entrei no ponto. Na hora que eu entrei lá, minha mulher, é aqui? Eu falei, aí comecei a chorar. O coração já... Você sente a presença de Deus assim, cara, você sente e foi assim, Deus tocou e falou, é aqui que você vai ser feliz. É aqui que eu reservei pra você. E cara, eu falei, bom, agora eu consegui o lugar. Só que quando a gente tava vendo que o negócio lá não ia dar em nada, que a gente não ia conseguir tempo, o que eu fiz? Eu fiquei 3 meses sem pagar a escola da minha filha, sem pagar a minha casa e sem pagar meu carro. E uns fornecedores no final que eu fui levando, que não tava vendendo nada, falei com eles, tá acontecendo isso, vocês estão vendo, o que dá pra fazer? Não, Guilherme, resolve a sua vida, depois a gente conversa. Padaria, fornecedor de hambúrguer. Eu falei assim, sério? Aí beleza. A gente foi, fiquei 3 meses sem pagar, tinha juntado acho que aí uns 12 mil reais. Aí vai daqui, eu falei, bom, o meu lugar, consegui um fiador, que é meu tio, inclusive. Aí a mulher dele nem questionou, não, pode ir lá. E tá no nome dela, fizemos no nome dela, pode ir lá. Falei, bom Deus, o senhor permitiu, vamos lá, né? Aí peguei, dei a entrada, comecei a mexer lá.
E nisso a gente tava na câmera lutando para conseguir tempos. Porque eu falei, bom, Já tava ali do lado, já tá do lado. E era um pouco na câmera, outro pouco ali vendo a obra ali, que até meu motoqueiro que fez pra mim o banheiro, que eu precisava mudar. E tipo, lá eu não mudei muita coisa. O que eu mudei lá foi o banheiro de lugar e fiz uns móveis, fui lá no rapaz, no Jason, até mandar um abraço pra ele, que ele confiou em mim demais. Show. Nunca tinha feito nada com ele. Falei, cara, eu precisava fazer tal coisa. Falei, não, como é que você pode pagar? Faço pra você desse jeito. Fez o balcão, falei com o rapaz da pedra, o Dentinho, amigão meu também, que a gente fez amizade. Juntou uns amigos, Fabrício, veio funcionário meu no dia da mudança, que nem trabalhava lá comigo, vou te ajudar. Fizemos a mudança, comecei a mexer lá. Aí fui lá, comprei o espelho, vem a ideia, o Wilber, deixar um abração pra ele também, que ele foi uma peça essencial. Ele pegou e falou assim, irmão, eu vou te dar o projeto pra você dessa lanchonete, essa hamburgueria tua, e vai ficar muito boa. Nossa, que benção. Eu falei, beleza, agora tem a parte elétrica. O meu primo, o João Batista da JBS, falou assim, ô Guilherme, eu vou fazer a parte elétrica aí pra você também, você não vai gastar com um fio aí. Me deu a fiação. E Deus tudo preparando. Preparando aquelas coisas rodando assim, ó, a gente sem acreditar, cara, eu falando, meu Deus. E aí foi dando tudo certo, e a gente não ganhou nada na câmera, quando vê, eu fiquei 10 dias sem trabalhar, porque eu tava fazendo um delivery que na época, Deus preparou tão as coisas certinho que eu tinha um rapazinho que passava na frente, chama João Paulo, eu morro de vontade de fazer sushi, ele falou, vamos fazer, eu vou te ensinar. E por que nós não abre um delivery? O delivery dele estava parado e era muito forte. Tinha vez aí da gente vender 60 pedidos. Aquilo ali, cara, me ajudou de uma forma que eu vou te falar pra você, cara. Você foi aprendendo outras coisas também. Sim, aí num pedaço, numa cozinha assim que a gente montou, um lado era lanche, outro lado era sushi e delivery. E eu correndo atrás. E o Marcelo do Guilherme, gente. É topíssimo. E correndo atrás e lutando. Aí de repente pus um negócio lá e um do pessoal dos trailers falou, ué, você vai mexer aí? Eu falei, eu já tô mexendo. Glória a Deus. Ah, é? É. Falei, aham. Quando veio, a gente saiu, comecei a soltar. Inauguração do California Lanches, nunca esqueço dessa data, 19 de abril. Eu falo que é o mês que Deus abriu as portas pra gente. Abrimos, lotou de gente, familiares. Abriu, ó, pra você ver. Lotou de gente, foi amigos, foi parente. Eu falei assim, nó. Hoje tem bastante parente aqui, e amanhã como é que vai ser? Hoje veio os conhecidos, e eu não vou viver só disso. No outro dia foi aparecendo um cliente que eu nunca imaginei. Foi assim, uma coisa surreal. Deus preparou tudo tão bem certo. E se formatou rápido, né, cara? Você... Eu fui o primeiro a abrir. Você Depois ajustou, que saiu. Né? Você ajustou foi tudo rápido ali. Porque eu falo pra turma, enquanto eu tava lá debatendo, tava buscando tempo pra todos, que eu não tava brigando pra mim, eu tava brigando pra todos. Eu tava lá construindo meu cantinho, porque eu não tinha, era tudo incerto. Se eu ia continuar lá, se eu ia ganhar um tempo, que seja 1 ano, 3 meses, ou se eu ia sair imediatamente igual aconteceu. Porque aí depois começou a chegar a máquina lá, fechar a gente tapume, não era combinado com o Ministério Público e com a Prefeitura. Aí começou a querer fechar, a gente começou a ficar lá de madrugada na porta dos trailers, fazendo vigia para eles não ir lá fechar. Aí chegou um ponto que a gente conseguiu do Ministério Público uma liminar para poder trabalhar uns dias a mais. Mas tipo assim, coisa de 7 dias, 10 dias, depois realmente caiu. Não, aí foi na hora que falou, ó, vocês têm X dias para poder tirar os trailers. E aí eu falei assim, agora acabou mesmo. E aí eu fui desmontar, cara. Nossa, aquilo lá acabou comigo. Aquilo lá eu chorava igual um bebê, que eu falei, tudo que eu demorei tanto para construir, em segundos, destrói. Mas você sabe o que a Bíblia fala, tio Gui? Que antes eu não entendia, cara. Eu errei em muitas áreas da minha vida, mas Deus, ele foi muito misericordioso comigo. Ele é, né? Um dia eu cheguei, cara, assim, na igreja, tinha perdido tudo, cara, tinha dado tudo errado. E o irmão falou pra mim assim, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Amém. Nó. Então eu creio que hoje, cara, esse lugar que você tá, sim, a glória da segunda casa está sendo maior que da primeira, está sendo hoje na tua vida. Sim, e numa das palavras que Deus falou comigo, eles estão fechando uma janela para você, eu vou abrir uma varanda.
E realmente, cara, eu sempre tive um sonho de ter um lugar onde que eu pudesse instalar os clientes ser bem recebidos, sabe? A gente com chuva ou sol, os clientes poder estar lá à vontade. E eu construí tudo do jeitinho que eu queria. Foi fluindo. É tão estratégico lá, ali, que tem a faixa, tem uma faixa de proteção. Tem uma faixa ali, bem na frente, bem cara. na frente ali, e tipo assim, os carros têm que parar para ele atravessar, e é justo no rumo, né? Ele vê, a pessoa vê na frente, assim. E quando eu pintei lá, você vê. Sabe qual que era a minha maior curiosidade? Ir no Cristo e ver como é que era lá embaixo. Pegar um telefone. Aí um dia eu chamei um amigo meu que ele tinha um iPhone e falei, vamos lá comigo pra você ver. Ele fez o zoom assim, apareceu a lanchonete, cara, porque o laranjão aparece. E cara, eu sou muito grato a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que Ele me fez passar e me preparou para chegar até ali. Lógico que o comércio não é mil maravilhas sempre, mas eu não posso reclamar, eu agradeço, porque o comércio ele tá muito... Os picos dele não é aquele pico oscilante para cima, ele tá para baixo. Isso aí, alguns empresários que estiverem me assistindo, eles vão concordar. Não é uma reclamação. Porque tá muito difícil você empreender no Brasil. Você empreender da forma honesta, da forma justa. A quantidade de impostos estão sendo impostos também, né, cara? Sim, folha de pagamento é caro e a gente depende de mão de obra que não tá barato, entendeu? O pessoal não tá tendo muito compromisso. Tem um baita de um funcionário lá que trabalha cedo da tarde e noite, né, menino? Sim, sim. Então, assim, é igual eu falo pra turma, eu sou uma pessoa que eu trato meus colaboradores não como o empregado. Eu trato eles como um colaborador, um amigo. Eu falo que tem dias que eu sou mais psicólogo lá do que patrão. Nossa, eu olho na cara do funcionário hoje, você não tá bem? Tá tudo certo? Você precisa de alguma coisa? Bacana, né, cara? Trata a gente bem, sim, chega lá. Graças a Deus. E aí, beleza? Às vezes o de Deus tá lá, o de Deus, bicho à toa, né? Graças a Deus, sim. E eu treino a turma pra gente não só fazer o melhor lanche, mas sim pra ter o melhor atendimento, a melhor recepção. Porque às vezes o cliente vai lá, ele não tá bem consigo mesmo, a gente fala, vamos dar uma palavra, falar com o cliente, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Aquilo lá já vai quebrar aquele gelo que o cliente chegou. Porque nós somos seres humanos, eu falo pra turma, o problema que a gente tem, pessoal, a gente tem que deixar não é nem na porta, é da calçada pra lá, porque a gente atende na calçada também. Então a gente tem que deixar pra lá, porque se a gente não estiver bem, como é que a gente vai desenvolver o nosso trabalho? E não adianta que as energias, elas mudam todo o ambiente. Se você estiver mal, eu até falei pra eles outros dias lá, se você estiver mal, tudo que for coisa ruim vai chegar até você. Então seja honesto, seja justo, seja paciente e agradecido. E assim a minha equipe leva, eles aprenderam isso comigo, entendeu? E a gente tem um modo de conversa, liberdade com os funcionários, que não é só chegar, vai e faz. Ô, você tá bem? Tô. Não tô bem, o que tá acontecendo? Vai lá no banheiro, lava o rosto, dá uma esparecida, porque a gente é ser humano. Sim. Atrás de um balcão, igual eu falei no começo, tem um ser humano ali que tem problema com qualquer um que tá chegando ali. Então a gente tem que ser paciente e relevante. Nessa jornada tua agora ali, estabilizado, se organizou, né? Porque tem uma galera também que montaram em outros lugares, né? O próprio Faustão. Beijo, Faustão aí também. Faustão, né? Parceirão nosso, Parceirão, que as pessoas têm o costume de achar, né? Que eles têm trailer, tem lanche lá, é rival capaz, Deus tem amizade. na frente pra ele, né? Sim. Eu falei pra ele, eu quero trazer. Ele tava na oração esse dia lá comigo, na congregação lá. E eu falei pra ele, ó, tem que vir aí pra nós bater um bate-papo no podcast, né? Tô convidando você, Faustão, vem aí. Nessa mudança, né, que eram os lanches, eram os pastéis, veio agora os lanches artesanais, Sim. que é a grande novidade agora Sim. na Califórnia, né? E tem a propaganda aí que ficou show, parabéns à equipe que fez aí. Cara, como que foi pro artesanal? Como que surgiu essa ideia? O que acontece? Os nossos lanches, os tradicionais, que eu falo que é os lanches grandes, tem gente que fala lá de São Paulo que é os como é que fala? Que é os lanches que vai tudo, mas eles falam um nome lá que eu já vou lembrar, eu vou falar. O pessoal de fora busca esses lanches. Falei, bom, a gente tem que inovar, mas tem que ficar da forma que a gente deu certo até hoje. Sim. E aí eu falei, eu vou chegar lá, eu vou fazer um hambúrguer artesanal, só que eu não quero fazer um hambúrguer qualquer um artesanal. Tem gente que até hoje não comeu o lanche artesanal porque acha que é só mais um. Só que o nosso lanche artesanal ele tem todo um preparo. A gente não faz só o hambúrguer lá e joga na chapa. A gente tempera a carne, faz um hambúrguer diferenciado.
entendeu? E aí eu falei assim, vamos fazer um hambúrguer desse jeito para poder conquistar o paladar do cliente e ter mais cliente, atender desde o senhor que gosta de um pastelzinho até as pessoas mais novas que gostam do artesanal. E assim eu levei, fui desenvolvendo. Eu falei assim, de primeiro eu acho que eu tinha 4 ou 5 tipos de lanche. Hoje eu tenho 7 ou 8. Que até um eu desenvolvi que chama Vulcão Burger. É um lanche, coisa mais linda. E aí eu falei assim, vou fazer esses lanches. E hoje, graças a Deus, eu tenho venda de todos os lanches. Desde o pastelzinho até o artesanal que não tinha. Tem gente famosa lá, tem até a Xuxa lá, né? Tem. A Xuxa, a Praça é Nossa. Isso, vai o pessoal mandar um abraço pro Paulo Pioli, pro Giovanni Braz. Braz, abração lá. Eu convidei você pro podcast, vamos colar. Deixar um abraço também pro Paulinho Gogol, o Paulo Manfrini, que tá pra ir lá também. Então, assim, já foi artistas lá que eu falei, gente, como assim? Como é que esse cara veio parar aqui? A galera foi lá, meu. Foi. Eu tava lá um belo dia que teve o ano passado, teve uma cantora gospel, a Eliana Barros. Eliana, eu já vou ver o nome dela ali. Ela chegou lá, todo mundo, quando viu, eu tô vendo aquela muvuca. Aí a minha mulher, a moça que tava cantando tá aqui, a minha filha. Eu falei, é mesmo? Foi lá que a equipe dela comeu, marcou a gente no Instagram. Aí, fera. E detalhe, viu? Tudo cobrado. Foi tudo assim que Deus guiou e ele disse, não, eu faço questão de pagar. E parabéns pelo trabalho. Então eu falo. É fera também, né, cara? O Giovanni O Giovanni era banqueiro, trabalha no banco lá, a gente ia lá levar. Isso mesmo. Nós estávamos no velório lá, até foi num momento a gente bateu um papo lá, tava faleceu uma mãe de um amigo meu, Anilton. Um grande abraço, Anilton, pra você também. E nisso, cara, o Giovanni, ele tava lá, a gente bateu um papo, começou a seguir o outro lá, que a gente tem história, cara, desde a época do Office Boy. E tem uma galerinha boa que tá chegando ali. Cara, como que foi, como que bolou aquela propaganda lá do Fantasma? Quem que bolou tudo? Conta um pouquinho ali, que, cara, aquilo ali ficou muito show. Parabéns à galera aí da mídia aí que trabalhou, ó, fantástico. Primeiro, eu quero agradecer que quem que abriu as portas para essa turma começar a ir lá, aqui ó, só cortando, é Eliane Ribeiro. Eliane Ribeiro. Isso. Ela veio fazer um show e ela é bem forte na área gospel. E aí, voltando, agradecer o Paulo Pioli, que ele que começou a levar essa turma lá. Ele foi um dos primeiros que começou a ir lá, fizemos uma amizade, hoje eu posso dizer que é amigo nosso. Ele leva um... Conheci ele com o Gustavo, que fazia massagem lá, no dia eu tava fazendo a gravação, conheci ele lá. É uma pessoa assim, fora de base aí, vai daqui, ele leva um, leva outro. O Eros Prado, não sei se você lembra da época do Pagode da Ofensa. Sim. Da Record, da Band, que a gente era moleque e ficava assistindo aquilo lá. Ele foi lá também, através do Giovanni, que aí tem um amigo nosso também, o Giovanni Alvarenga, produtor, que é um cara que abriu as portas pra gente também, que é o motivo também da turma ir lá. E aí vai passando de um para outro, convida e vai. Outro dia também tinha o sonho de conhecer o Gui Santana, ele não me aparece lá. Vai pra você ver? Ele foi lá que o pessoal indicou. Então, assim, é tudo coisa que Deus prepara e você tem amizade, você tem tudo. Você vê como é que é a glória da segunda casa maior que da primeira, né? E tem um detalhe nisso tudo. Quando eu namorava a minha esposa, eu ligava pra ela e falava assim, vai começar a Praça é Nossa, assiste lá. Todas essas pessoas que eu citei, eu sempre assisti. E eu falava, um dia eu vou conhecer essas pessoas. E hoje, eles são assim, de amigo, de ter o contato pessoal. É igual eu na época do MMA, né? Eu sempre tinha vontade de conhecer esse Minotauro, né, cara? Os caras... Os grandes nomes, né? Os grandes nomes, né? Porque a gente viu o Minotauro lá com o Bob Sapp lutando. E assim, a galera não sabe, mas o Minotauro, cara, colocou muita comida dentro da minha casa. O Vanderlei Silva colocou muita comida na minha casa. Aí você fala, mas como? Galera, eu fazia tantos DVD desde o Pride, a gente fazia os pirata... A gente vendia 10, 20, 30 DVD do Pride lá pra cuidar das crianças, né, cara? Era fundo de renda. Você tem que correr atrás do lado honesto, por parte que, né, falava o DVD pirata não é honesto, mas é o modo que a gente ganhava. Exatamente, porque assim, muito artista hoje é famoso por conta do piratinha. É verdade. A gente ia lá em São Paulo, lá comprava lá os piratas lá, na época era Eduardo Costa, os caras. E quando eu recebia os DVD do Pride de Umuarama, quem que mandava pra mim era um garoto que chamava Thiago Novakoski. Ele pegava lá perto do Paraguai lá os DVD do Pride, mandava a cópia, cara, na época não tinha era Orkut.
eu colocava lá a sequência que tinha e saia vendendo. Então, assim, Minotauro, o Vanderlei Silva, que era o Cachorro Louco, e logo isso me incentivou muito a montar o Post Fight, onde logo na frente eu fiz um reality fighter, onde eu conheci o Minotauro pessoalmente, assim, a gente fez uma foto, batemos um papo ali, a Amanda, que participou também do podcast nosso, Amanda Ribas, lá um grande abraço para ela, Alexia Burguesinha também, e pra você ver como é que é a conexão, né, que traz. Eu falo que eu repito incansadamente que tudo que a gente quer na vida a gente consegue, tudo que a gente almeja a gente consegue. Um exemplo, eu tenho amizade hoje, deixar um abraço pro Douglas Vinícius, tenho amizade com eles. Fui no primeiro show deles, nem conhecia. Nem conhecia, foi lá no Aras, gravaram e hoje, graças a Deus, estão estourando aí. Eles entendeu? vendiam, o menino trabalhava na casa de ferramentas. Isso. E eles são um que, todas as vezes que eu encontro eles, eles falam, e Dali Califórnia, acho que eles cantam meu jingle. Abração aí, ó, Douglas Vinícius, hein? Então, assim, são coisas assim que a gente vai conquistando. E aí, voltando, eu sempre quis ter uma propaganda diferenciada. Você tinha perguntado do Fantasma. É chamar IGF, que é o Igor, que ele faz os comercial nossos lá hoje em dia. Bacana. E era ele e a Jennifer. E eles têm uma ideia. Aí, ó, Jennifer, show de bola, hein? E eles têm as ideias, eles mandavam pra gente, vamos fazer isso? E no dia que a gente foi gravar aquele comercial, foi assim, a coisa mais engraçada, porque tem a parte que o fantasma tira o óculos. Assim, foi assim, né? Entendeu? E o moleque também é descontraído pra caramba, né? Sim. Então, assim, eu falo que Deus junta todas as coisas boas em um único lugar para os merecedores. Eu sou grato, porque eu sou merecedor de tudo que eu tenho, que é a minha base maior, que é a minha família, que eu agradeço pela minha esposa, minha família. Tem uma menina de 10 anos que ela foi meu pontapé inicial para o que eu posso dizer para a família. E agora, que é a Lara. o tio Gui agora veio outra pedra preciosa aí, outra, né? a Melissa. Essa novidade. Hoje a Melissa está com 15 dias e é uma neném que, graças a Deus, ela veio tudo certinho, porque eu falava, eu não quero mais filho. Que há 3 anos atrás, a minha esposa quase morreu, que ela teve uma gravidez ectópica. Até na medicina é uma coisa até que normal. Só que a dela foi um pouquinho mais grave, porque rompeu a trompa dela e ela começou a ter hemorragia interna. Ficou meio que o dia inteiro. Na hora que eu cheguei no hospital, ela quase desmaiou, e os médicos falaram, você acredita em Deus? Falei, como assim? Então vai lá e ora, porque a tua esposa tem chance de não voltar à vida. Eu falei, não. Ela tem uma filha que ela quase não viu crescer ainda, e vocês fazem de tudo, pelo amor de Deus, para ela voltar à vida. Foi 2 horas assim que na minha vida foi assim que, olha, eu não desejo pra ninguém, porque foi muito chateante. Não passava, e ela, de fato, o nenenzinho não gerou, né, porque descartou por conta das trompas. E aí eu falei, eu não quero mais filho, não quero, minha filha, não, papai. Eu queria uma irmã, eu não vou, não tenho. E aí, em março, fui pegar os papéis para fazer a cirurgia vasectomia. Fui lá, preenchi. A minha esposa, eu falei assim, agora é tua hora, você tem que assinar aí para eu poder fazer. Aí, o papel evaporou. E a minha filha tinha uma cirurgia marcada para maio, da adenoide. E nisso daí, a gente ganhou uma pulseirinha no Cerco de Jericó. E aí, nessa cirurgia, eles tiveram que tirar. E ela falou, vocês não podem tirar minha pulseirinha, não vai realizar o sonho de eu ter minha irmã, como é que faz? Deus não vai me ouvir. Eu acho que ela foi tão fiel no pedido dela ali nas orações, no jejum que ela fez, que ela jejuou. Ela, na Páscoa, ela não comeu chocolate. E ela falou assim, eu quero ter um irmão, eu vou ter uma irmã, eu tenho fé em Deus. Tirou dela no dia 27, no dia 30, passado 3 dias, a gente descobriu que a minha esposa estava grávida. Foi um negócio assim surreal. Também ficou tudo. Eu falei, hã? Aí a gente não podia contar porque a minha esposa estava com gravidez de risco. Aí eu falei, Lara, é o seguinte, papai vai te dar um irmão. E eu não podia falar pra ela e eu tava ansioso. Só que é o seguinte, você vai ter que me ajudar, vai ter que ir, não estressar tua mãe, a gente vai ter que fazer as coisas, não deixar a casa desorganizada. Ela, não, papai, eu te ajudo, você vai me dar um irmão mesmo, jura? Aí eu levei ela pra fazer ultrassom. Dali um mês, o Dr. Rogério falou assim, daqui um mês você volta então para fazer um ultrassom, para ver como é que tá. Se tiver tudo certo, eu falo para ela. Ela, o que é esse barulho? Ah, você vai ter uma irmã, um irmão. Aquela menina chorava.
e chorava e agradecia a Deus, e ela ficava assim, e eu comecei a chorar porque eu não queria. Aí passou uns dias, eu fui na barriga da minha esposa e falei: olha, eu não sei o que é você ainda, bebezinho, mas eu só peço que você venha uma criança dócil, uma criança completinha, uma criança cheia de saúde, porque eu não queria um bebê pelas condições que eu tive no passado, mas a gente vai cuidar muito bem de você. No dia que a gente foi no médico, fez acompanhamento, descobriu o sexo, viu que estava tudo certinho, eu falei: não, eu preciso ver ela ao vivo, preciso nascer. Na hora que ela nasceu, que eu olhei pro roxinho e falei: nossa, veio tudo bem. Cara, isso aí... Chorou horrores. Chorei, cara, porque eu sou uma pessoa bem chorona, sabe? Eu não escondo. Porque eu falo para as pessoas, tem gente que tem vergonha de falar eu te amo, tem gente que fala tem vergonha eu gosto de você, dá um abraço. E a vida é tão curta para você deixar de falar isso, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente tá aqui agora trocando uma ideia legal, chega amanhã, ou um de nós sofreu um acidente, teve um piripaque, hoje o mundo tá muito fora de base, tá desorganizado. Eu acho que assim, as pessoas, elas não respeitam o luto do outro, né? Não. Eu vejo assim, a gente vê uma quantidade de muita coisa ruim acontecendo. Eu sou um cara que não fico filtrado nisso, eu não fico vendo TV e tal, prefiro... Às vezes eu saio aqui do meu apartamento, vou aqui pra cima, faço minha caminhada, a gente tem uma pista de Cooper Lee, faço minha caminhada, e assim, às vezes as pessoas falam assim: pô, o Gerinho comprou lá, que fez isso, tal. Cara, eu sou merecedor disso, meu irmão. Com certeza, a gente correu atrás. A gente fala assim, não, cara, eu queria ter minha mesa, eu queria ter o meu jogo de sofá, eu queria ter meu podcast, eu queria ter meu escritório, e hoje eu tenho, porque eu abdiquei de muita coisa para poder ter. Eu era um cara que não tinha carro. Eu sempre estava no carro, no Ford Ka da Carolzinha, ele falou: vou ter meu carro. Sim. Na época da pandemia, que foi a melhor coisa que aconteceu, tirando as coisas de morte. Sim. Né? Eu fiz muitas lives, né, cara? E louvado seja Deus, Deus permitiu de eu ganhar um bom dinheiro para comprar, né, o meu carro. E hoje eu sou... Deus permitiu também de eu fazer as minhas viagens, né? Continuo sendo a mesma pessoa, converso com todo mundo do mesmo jeito, só vou para alguns lugares, né? Mas o mal da pessoa, ela é olhar o que a gente faz, mas não olha o que a gente passa. Eu falo isso sempre, porque acontece? Eu estive no Canadá no ano retrasado. O ano retrasado, isso mesmo, em outubro. E aí o pessoal: mas foi pro Canadá? Eu fui. Nossa, tá podendo? Eu falei: não tô podendo. Sabe o que acontece? Quando eu posso fazer uma comida em casa, eu vou fazer uma comida em casa. Muita gente vive em bar fim de semana. Eu falo: gasta aí no mínimo 300, 400 reais. Eu não fico em bar. Eu também. Se eu quiser tomar alguma coisa, eu tomo na minha casa. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu gosto muito de churrasco, eu faço na minha casa, direto. Porque eu economizo. E aí as pessoas veem eu viajando, eu quero viajar, eu não vou fazer um negócio para me passar à vontade. Eu vou fazer uma coisa porque eu me preparei o ano todo para aquilo. Para criar uma memória boa, né? Exatamente. Pra gente deixar memórias boas, não só pra gente, mas pros filhos da gente e pra esposa. Porque, cara, eu nunca imaginei que eu ia entrar dentro do avião e ir pra um outro país. Eu sou um cara que eu sou muito fã do Gustavo Lima. E quando eu trabalhava no restaurante, eu passei assim, um dia chuvoso, fui na casa de um amigo meu na hora do almoço. Aí eu passei, o cara tava lavando o carro, ouvindo aquela música. Eu já lavei o meu carro do Gustavo Lima. Falei: Deus, será que um dia eu vou ter um carro pra me fazer isso? Eu tenho, mas eu detesto lavar carro. Eu tenho, mas eu detesto. Esse dia eu lavei, eu fui desintoxicar o carro lá no Pablo. Aí, Pablo, grande abraço. Cara, o cara tirou os bancos, até tá o vídeo lá pra galera ver no meu Instagram. Cara, o moleque deixou meu carro impecável. Pois é, e eu falei assim: não, a gente tem que valorizar o trabalho do outro, porque se eu fizer isso, eu vou estar tirando o trabalho do outro. Então, eu não faço isso porque eu não gosto, mas os primeiros anos os primeiros meses de carro, eu fiz. E você sempre tá atualizando, né? Você vai lá, passa o tempo, troca também. Cara, porque eu tenho um carro que hoje em dia as pessoas acham que o carro não é mais luxo, é necessidade. Sim. Eu, com o meu carro, em 2, 3 anos, eu rodei 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros. Nossa, eu acho que eu rodo muita coisa, viu, gente? Cara, porque eu moro longe, eu tenho que levar a filha pra escola, tenho que voltar, tenho que trabalhar, tenho que voltar, tenho que ir fazer uma coisa ali, tenho que comprar as mercadorias da lanchonete, é tudo no carro. Cara, como que foi, né? Voltando pro lado do Canadá, né? Você revendo seu tio, como é que foi o encontro ali de... O Canadá foi uma história meio inusitada.
Meu tio tava no Brasil, tava no Brasil, acho que ele contraiu dengue aqui. Chegou lá, a medicina pra fora não tem muita noção de como faz um tratamento disso. Chegou lá, ele caiu na cama por dengue. E aí eu tava aqui, meus primos estavam lá, indo lá visitar ele. E aí ele não tinha ninguém lá, além dos filhos dele, que a esposa dele tava aqui. E aí ele pegou, ela foi pra lá também. E eu aqui, cara, eu falei assim, puta que pariu, eu sou um bosta. Porque meu tio tá lá quase morrendo. Se ele morrer lá, ninguém quiser mandar o corpo dele aqui, eu não vou ter condições de falar nenhum adeus pra ele. Ele tá lá, às vezes, sem ninguém pra estar com ele, porque todo mundo é corrido. Eu não tenho condições de deixar nada aqui, porque eu não tenho visto. E eu não tenho como ir lá. Passou, cara, isso aí. Graças a Deus, meu tio melhorou. Foi difícil, mas melhorou. Fui atrás do visto. Eu, minha esposa e minha filha. Cara, a hora que eu consegui o visto, que eu falei, tio, eu vou tirar o visto. E aí eu nem falei pra ele que eu tava tentando o americano. Porque se você tira o visto americano, você paga uma taxa e aí você consegue uma licença pra você entrar no Canadá. Que é ao mesmo tempo que vale o visto teu. E aí eu fui, falei com um agente, colega meu. Aí ele falou assim, ó, melhor questão é você tirar então do americano, que aí te dá as duas. Que, você tirou um visto para ter status? Não, foi por necessidade. E aí eu fui lá, falei assim, bom, seja o que Deus quiser. Porque o meu histórico lá não estava fácil, pelo que eu passei lá com o trailer, né, que ficou muita conta ainda, eu pago muita conta de lá ainda. As pessoas não acham que não, mas eu pago muita conta. E aí, um belo dia, fui para São Paulo, numa terça-feira, cheguei lá, colhei digital, na quarta-feira não tinha nada para fazer. Falei, vamos andar no Brás. Fui lá no Brás comprar umas coisaiadas. Na sexta-feira, eu falei assim, se der tudo certo... E é uma fila, né, cara? Cara, você chega lá, todo mundo parece que você tá indo distribuir currículo, todo mundo com a pastinha. Porque sabe o que eu fico irritado com esses consulados? Cara, mó galera, irmão. Sim. Os caras arrecadam muita grana. É muito dinheiro. 1.000 conto, cara, ali, 2 dias. Por visto, na época, se eu não me engano, tava R$1.400. 1.400 meu, da minha filha e da minha esposa. Fora o tempo pra ficar lá. Fora o tempo, pra você chegar lá, entendeu? E aí, rapaz, peguei e falei assim, se for da vontade de Deus, vai dar certo. E eu tava na fila, aquela fila assim, grande, indiana. Sabe quando você sente a presença de Deus assim? E com todo respeito, independente de religião, eu sou muito devoto de Nossa Senhora, não tenho vergonha de falar. Senti um calor vindo assim, eu falei, Nossa Sara, Maria, passa na frente. E deu certo. Aí quando eu cheguei lá, a mulher falou assim, Luiz Guilherme? Sim. Lara Valentina, Larissa Mirella? Qual que é o intuito da viagem de vocês? A gente quer ir a passeio, quer conhecer a Disney. Ah, tá. E o que você faz? Perguntou pra mim, eu falei, mexo com lanche, a minha esposa. Chamou minha esposa, perguntou pra ela, quantos funcionários vocês têm? Atualmente a gente tem 2, tá marcado 3 aí, só que é 2, que uma a gente desligou. Foi mexendo no computador, parabéns, o visto de vocês foi aprovado. Eu olhei pra minha esposa, eu comecei a chorar. E eu lembrei da dona Hermínia, que tem um vídeo dela que ela passa lá na alfândega. Passei nessa porra! E eu fiz igualzinho. O povo saiu de lá, um povo com uma cara ruim, e eu saí de lá rindo. Nossa, que louco, né? Saí de lá rindo e peguei meu carro e fui pra Aparecida do Norte. Falei assim, eu não vou nem chegar em casa. Fui agradecer e, cara, eu falo que a vida minha, assim, nesses 3 anos que faz que eu tô na lanchonete, Deus virou minha vida assim de um jeito, cara, que é surpreendente. Ele me permitiu passar tantas coisas boas e ruins ao mesmo tempo, porque as coisas ruins veio para amadurecer a gente. Eu não reclamar que o ano passado foi um ano de pico, assim, aconteceu muita coisa. E assim, falo, Deus estava me preparando para esse ano. A primeira coisa de bom que aconteceu na minha vida esse ano foi minha filha, que nasceu dia 21 de janeiro. Então assim, já comecei um ano que eu tenho que dar graças a Deus por tudo, entendeu? E é engraçado, cara, eu tinha um grupo, né, de cantores chamado Voz da Verdade. Na época eles tinham lançado um louvor chamado Escudo, né? Escudo para os que nele creem. E quando ele termina de falar a canção, ele cita Isaías 45. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos, e te entregarei tesouros ocultos, para que saber que sou teu Deus.
Aí, cara, isso passou muito tempo, cara. Eu tinha passado por um tanto de problema, relacionamento, que eu tinha me separado, as prisões, cara. Eu paguei muita conta, cara. E na época da pandemia, eu tinha uma dívida de 28 mil reais, paguei todas as prestações do apartamento, tudo. Aí, cara, eu tinha separado da moça que eu tava na época e a gente ficamos 4 anos e meio juntos. Só com respeito a ela, a decisão dela, entendeu? Eu falei, ó, a partir de hoje eu tô desligando de você. Eu cheguei na mãe dela, no irmão dela, tava no quarto, a partir de hoje não te procuro mais. E eu sempre fui assim, cara. Eu falei, não vou procurar, não procuro, eu não vou atrás. É de opinião, né? Só que assim, eu tenho um respeito muito grande por ela, respeito muito ela, a decisão dela, ela casou, desejo ela felicidade com o pica-pau lá e tá bom demais. Aí, cara, eu fui numa oração e nessa oração o irmão falou assim, ó, por esse dia, tu vai receber um telefonema, e nesse telefonema eu vejo você no Pássaro de Aço. Passou mais ou menos uma semana, o Paulo Vitor me ligou do Jornal do Mantiqueira, falando que o mestre Paulão queria fazer um documentário. Ele tinha saído do Covid e queria fazer, tipo, aumentar, ou falar um pouco da história dele, né? E eu percebi Paulão Rezende, resumindo. Deus permitiu que eu fosse para Dubai. Quando eu cheguei em Dubai, Dubai é um dos maiores aeroportos do mundo, foi um dos maiores aviões do mundo, que é o Emirates. Quando eu entrei dentro do aeroporto, cara, veio uma voz dentro do meu consciente, do meu coração, falou assim, lembra quando eu te prometi lá em Isaías 45? Eu irei diante de ti, endireitarei caminhos tortuosos para mostrar que eu sou teu Deus. E o tesouro oculto hoje eu estou te dando. Você está vivendo um sonho não sonhado. Por quê? Meu sonho era para Portugal, para alguma coisa, para os Estados Unidos. Sim, a gente não... Aí tipo assim, pô, cara, eu tô lá no Dubai da vida, é surreal. Então eu vivi um sonho não sonhado, que era o sonho de Deus. Porque o sonho de Deus, as coisas de Deus são maiores que a nossa. Com certeza. E aí eu falo, a gente faz um plano, Deus faz outro, melhor do que a gente imagina. Exatamente. Conseguiu o visto americano, tenho a licença para entrar no Canadá, que é o visto também. E eu falo que hoje eu tenho liberdade para entrar e sair a hora que eu quiser. Então, assim, não adianta você ter o dinheiro e não ter o documento. Ou às vezes você pode não ter o dinheiro, mas você tendo o documento, você consegue ir. Exatamente. Você parcela em 150 vezes. Então, eu falo que depois que inventaram o cartão, ninguém mais não faz o que quer. E tem que tomar cuidado com o cartão, senão ferrou também. Também, tem que ter juízo. Mas eu falo que hoje eu sou grato a tudo que me aconteceu e por essa liberdade, porque não adianta nada. Igual eu falei, você ter o dinheiro e você não ter a condição de ir, porque você não tem liberdade para entrar na onde você quer. E eu tenho isso, cara. Graças a Deus eu tenho a liberdade. Eu não falo só no Canadá, nos Estados Unidos, não. Eu falo onde que eu morei, no São José. Eu falo no bairro que eu moro. Eu falo em qualquer lugar que eu vou. Eu sou muito bem recebido, graças a Deus. Porque eu plantei. Você falou, você plantou coisas boas e hoje a gente colhe. Você ser humilde, você não perde nada. Tem gente que cresce um pouco e esquece a humildade. Exatamente. A gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Eu falo muito que eu fui um cara que corri muito na subida, né? Corri muito na subida no sentido, assim, de sofrer muito, cara. Às vezes eu não tinha dinheiro do busão, eu vinha no Parque Pinheiro até o centro, e depois eu tinha só um dinheiro para poder subir, porque eu contava com o patrocínio para ajudar eu para poder subir. E assim, cara, eu sou um cara, igual eu falo, eu sou merecedor do que eu tenho hoje, não porque eu falo, não, é porque Deus sabe a luta minha, né? Sim. E, Guilherme, pra gente poder finalizar, cara, o que você almeja, cara, hoje pro Califórnia, hoje tá aí a família completa, essas duas princesas na sua vida aí, sua esposa, né? Até manda um abraço pra esposa aí. Deixar um abraço pra eu falo que é a minha princesa, a mulher brava da minha vida, a Larissa, que se você pode ter tudo, se você não tiver uma pessoa que te leve pra frente, você não tem nada. Exatamente. Você ter uma esposa que só aproveita às vezes do que você tem ou até do que você não tem, não adianta. Ela é uma esposa parceira que tá ali comigo nas horas difíceis, nas horas fáceis. Então é por isso que a gente tem que valorizar todos os pequenos detalhes. A braveza dela a gente cura com conversa. Porque se ela não for brava, eu falo que tem a balança. Eu sou uma pessoa muito boa. E ela, por ser brava, hoje ela me ensinou muita coisa. Inclusive o poder do não. Eu era uma pessoa que eu falava sim para tudo e para todos. Então as pessoas até faziam de gato e sapato. Então, assim, eu sou grato a Deus, a ela pela família que a gente construiu, por tudo que a gente vive.
Tem dias difíceis? Claro que tem. Qualquer relacionamento, qualquer família, qualquer negócio tem. Só que a gente levanta a cabeça e fala assim, a gente tá junto e a gente vai passar por essa dificuldade e vamos embora. E, nossa, obrigado por estar comigo, por estar presente, porque a gente passou muitas coisas difíceis junto, sabe? Desde quando, às vezes, não ter o que comer, de verdade. Que as pessoas, ele tem um comércio, ele vive mil maravilhas, não é assim, não é fácil. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma sabedoria, eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que era antes. Então assim, eu falo que Deus me preparou para chegar nesse momento, para chegar no lugar que eu tô hoje. E eu tenho assim, muita gratidão a Deus, a minha esposa, a minha filha, minha família, meus irmãos, minha mãe, a família da minha esposa também, que está sempre ali com a gente, minhas cunhadas, minha sogra. E muitos amigos também. Você é uma pessoa também que acompanha a gente lá, desde lá atrás, né? Sempre viu nossos altos e baixos. E tem pessoas assim que eu não vou citar muita gente porque senão eu vou deixar... meus colaboradores, senão eu vou deixar a gente para trás e eles vão ficar chateados. Só que eu quero agradecer, Deus sabe que cada um sabe o que fez e o que faz para a gente estar aqui. E eu só peço para que Deus abençoe a vida de cada um. Como que você vê daqui para frente o California Lanche? O que vem de novidade? Se vem novidade? Hoje a gente sabe que aumentou muito a publicação. Sim. Devido à internet, o digital hoje que está muito forte. O que você tem assim para ensinar essa galera a falar uma palavra assim, quem está nesse meio aí, que está meio balançando, o barquinho balançando ali? O que você tem para dizer para essa turma aí? Eu sou um cara que eu sou muito fã de música. E é igual a música do Raul Seixas fala, tente outra vez. Se não deu certo, tenta. Não desista na primeira que seja na segunda, tenta. Porque a gente tem que morrer tentando, porque a vida da gente, ela dá oportunidades. Seja consciente, converse com Deus, porque Deus ele vai te guiar o melhor caminho da sua vida. A gente pode não entender no começo, mas Deus sempre tem o melhor pra gente. Eu falo isso. Então assim, tem um papinho sincero com Deus. Fala, ó Deus, me guia o que é melhor. Porque às vezes a gente tá achando que tá indo pelo caminho certo e Deus tá movimentando a gente pra Ele. Que é pessoa mais que pode comprovar isso do que eu, diante de tudo que a gente passou. Eu não fui contra a maré. Deus falou, é aqui que você vai e eu fui. Então, tente, não desista dos seus sonhos, porque o nosso sonho, os únicos que podem proporcionar eles pra gente é a gente. Basta querer ir atrás. Guilherme, para finalizar, quando eu ia lá no trailer, tinha uma frase que sempre estava escrita lá, eu sempre mencionava aquela frase, né? E eu queria que você deixasse essa frase aí pra turma aí que tava lá na tua parede lá, cara, eu tenho certeza que você leva lá no coração. Levo. E já deixa a rede social pra turma, essa câmera aqui é tudo sua. A frase, eu sempre carreguei ela comigo, o criador dela é o Neemias, deixar um abraço pra ele. É preciso humildade para aprender e caridade para ensinar. E a vida da gente é assim, gente. E corre atrás, vai atrás que dá tudo certo. E ó, a nossa rede social é californialanches.pos. O WhatsApp lá do Califórnia, para quem quiser experimentar um lanche, é 359-8898-4058. Ou se quiser ir lá fazer uma visita, conhecer o nosso espaço, que é um ambiente pequeno, mas é aconchegante, que eu falo que é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. É na rua Junqueiras 466. Vocês vão ser muito bem recebidos e vão conhecer um pouco do nosso trabalho também. Um ambiente aconchegante, um ambiente higiênico. E vamos lá, vem pro Califórnia porque esse é top. É isso aí. Tio Gui. Obrigado pelo convite também. Que Deus te abençoe, que seja sempre um sucesso igual já é. Amém, graças a Deus. Ó, galera, muito obrigado aí. Esse foi mais um episódio do podcast 1 Milhão de Glória. Agradecendo mais uma vez aí os nossos patrocinadores, nossos colaboradores aí. Quer comer um lanchão, pastel. Galera, California Lanche, Tio Gui aí mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Aproveita, se inscreva no canal, batemos 2 milhões de visualização lá e estamos indo a 8 mil inscritos. Galera, Deus abençoe, forte abraço. Vamos dar 1 milhão de glória ali? 1 milhão de glória! Deus abençoe, tchau, tchau.